Jesus, querido. Intimidade com o Senhor. Você entra na casa dela, ela entra na sua. Você troca informação com ela, ela troca contigo. Você precisa de uma orientação, ela te orienta. Ela precisa, você a orienta. Amém? Amém. E se chama intimidade. Aleluia. E com Deus? Será que nós temos construído uma intimidade com Deus? Hein? Será que nós temos buscado essa intimidade com o Senhor? Aleluia, Jesus. Ou nós temos simplesmente, não, Ele é o meu Deus, sim, Ele é o nosso Deus, com certeza. Nós precisamos buscar essa intimidade com Ele, amém, queridos? Amém. Para que no tempo de angústia, no tempo de luta, no tempo de guerra, no tempo de batalha, Deus esteja com você e você esteja com Ele, amém? Obviamente que Ele não deixa a sua posição de Deus, mas muitas vezes nós deixamos a nossa posição de filho, posição de íntimos de Deus. E eu quero abrir a minha Bíblia junto com vocês aqui em Provérbios. Provérbios 7. Vamos começar aqui com o provérbio. Provérbios capítulo 7, a partir do versículo 24. Provérbios 7, a partir do versículo 24. Eu gostaria que você colocasse bastante atenção nesta palavra. Amém. O que é que Deus fala aí, amém? Amém. O que é que Deus está falando nesta palavra para mim e para você? Como igreja do Senhor, precisamos buscar essa intimidade com Deus. Amém. Provérbios capítulo 7, versículo 24, 25 e 26. Possamos ler? Amém? Amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, faz uma oração imediata. Soberano Deus, fale, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Queremos, meu Pai, ser íntimos do Senhor, mas para isso precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, meu Pai, compreender os desejos, as direções e as condições que o Senhor nos impõe. Pois, meu Deus, ilumina os nossos olhos espirituais para alcançarmos mais da Tua parte. Pois assim nós oramos pedindo a sabedoria do Teu Santo Espírito, para que possamos absorver tudo que o Senhor irá falar aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diz assim, o 24 do capítulo 7 de Provérbios diz exatamente assim: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha. O que é que o Senhor quer? A nossa atenção. Eles, filho meu, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Muitas das vezes, querido, não prestamos muita atenção no que Deus está falando. E quando Deus fala com um ser humano, é realmente para a mudança de vida, para a transformação. Porque a palavra de Deus, ela penetra juntas e mergulha até a divisão da alma, e leva o homem, a mulher, o ser humano, agora trilhar caminhos diferentes, completamente diferentes. Porque agora ele recebe uma direção não humana, mas de Deus, para ter uma nova vida, uma nova trajetória, um novo modelo de vida. Deus quer um novo modelo de vida para mim e para você. Mas não há como ter um novo modelo de vida se não dermos ouvido a Sua palavra, se não dermos ouvido aquilo que Ele está nos falando. E Ele disse com todas as letras: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha
coração. Diz mais: e não andes perdidos nas suas veredas. Por quê? Porque o coração, a carnalidade, nos coloca distante do Senhor. Porque o querer do Senhor é um e o meu querer é outro. O querer do Senhor é um e o nosso querer é outro. É por isso que nós devemos buscar intimidade com Deus. Amém, Jesus. É por isso que você deve ser um homem ou uma mulher de oração. É por isso que você deve abrir o seu coração completamente para o Senhor, para que Ele possa iluminar os seus caminhos, para que Ele possa iluminar a sua vida, para que Ele possa te conduzir por caminhos retos, para que você possa ser uma bênção na mão do Senhor, e automaticamente ser uma bênção dentro da sua casa, e automaticamente sendo uma bênção lá no seu trabalho, e automaticamente sendo uma bênção na sua vizinhança. As pessoas vão ter prazer em estar ao nosso lado, as pessoas vão ter prazer em conversar conosco, porque as nossas palavras elas fluem, e fluem com sabedoria, com inteligência, com unção, com poder, com virtude. Aleluia! Glória a Deus. Porque você é íntimo de Deus. Amém. Você é um com Deus, uma com Deus. E quando você abre a sua boca, aleluia, Glória a Deus. é como se fosse Deus falando, querido. Amém, Jesus. Porque Ele vai falar através de você. Diga glória a Deus. Ele vai falar através da sua vida. Diga bem. Os seus frutos serão frutos, aleluia, que vão alegrar o coração de Deus e alegrar também dentro da sua casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por isso Ele está dizendo: filho meu, dá-me ouvidos. É necessário ouvir a palavra do Senhor, querido. Quer ser uma íntima de Deus, quer ser uma íntima do Senhor, dá ouvido o que eu estou falando. Não permita que nada tire a sua atenção, arranque você da presença santa do Senhor, mas que você venha prosseguir a ouvir e praticar as santas palavras que Deus tem falado ao seu coração. Amém. O verso 26 do capítulo 7 diz: porque há muitos feridos e derrubou, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Então ele disse, 25: não se desvie para os seus caminhos do teu coração. É perigoso o caminho do nosso coração. Por quê? Porque o coração é enganoso mais que todas as coisas. Pregamos isso semana passada. É enganoso mais que todas as coisas, diz lá em Jeremias 17:9. Então nós temos que agir conforme a palavra do Senhor, conforme a direção do Espírito Santo. Porque às vezes dá vontade de você agir na carnalidade, dá vontade de você tomar uma atitude na força do braço, mas não é na força do braço, é na direção do Espírito Santo, Aleluia, Jesus. é na direção do Deus Todo-Poderoso. E o íntimo de Deus, ele tem sempre a direção do Senhor. E Deus não vai deixar falando sozinho. Glória a Deus. Deus não vai ocultar nada de você, de mim. Quando o diabo estiver se aproximando, armando, Deus vai falar ao seu coração para você orar mais. Deus vai falar ao seu coração para você, aleluia, intensificar a sua oração. Amém, Jesus. Deus disse algo muito bonito, interessante para Abraão. Que coisa linda Deus falou para ele. Está aqui em Gênesis, obviamente, né? Quando se fala de Abraão, é o livro de Gênesis. 18, verso 17. Deus disse algo muito lindo para ele, querido. Ele quer dizer para mim e para você também. Ele quer ser comigo e contigo, aleluia. Pena que muitas vezes as pessoas não dão ouvido.
Muitas vezes as pessoas não se interessam por o que Deus está falando. Aleluias. Eu falei Gênesis 18, verso 17. Aleluia, Jesus. E Gênesis é um livro difícil de achar, é só o primeiro livro da Bíblia, querido. Tem como errar, o primeiro livro. Quem chegou lá, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E diz o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Isso é maravilhoso. Deus está dizendo: por um acaso eu vou deixar Abraão de fora dos meus projetos? Por um acaso eu vou deixar Abraão de fora dos meus planos? E por que toda essa intimidade? Por que tudo isso? Porque Abraão era um homem que ouvia a Deus. Abraão não era um homem que apenas escutava e deixava para lá, não, ele ouvia, praticava. Quando Deus falava, ele obedecia. O segredo da vitória está aí, em obedecer as palavras do Senhor. Não é as palavras do homem, de uma denominação, é as palavras do Senhor. Quando obedecemos as palavras do Senhor, o Senhor se faz presente nas nossas vidas. E quando o diabo se levantar, você tem munições contra ele. A palavra, a unção, o fogo, o poder que está sobre você. Amém. Glória a Deus. E no verso 18, capítulo 18 diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações. Olha o conceito do Senhor para com Abraão. Olha o que Deus pensa de Abraão. Olha como que Deus vê esse servo chamado Abraão. Porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece, meu querido, o teu coração, os teus pensamentos. Deus sabe, aleluia, os nossos pensamentos. Você ainda não praticou, mas Ele sabe. Então Ele está dizendo algo muito interessante. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Além de ser um íntimo de Deus, Deus está colocando ele numa posição. Amém. Está dando a ele uma função. Aleluia. Está dando a ele um cargo. Está dando a ele algo que deu para mim e para você também. Quando você tem intimidade com Deus, a Bíblia diz o seguinte: aleluia, Deus cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Está na Bíblia. Mas é só o homem cabeça da mulher, Deus cabeça do homem. E como que Deus vai ser o meu cabeça, o meu Deus, o meu Senhor, se eu não buscar intimidade com Ele? Aí você, sua cabeça, minha esposa, fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso? Não. Você não tem a direção de Deus, que líder sou eu? E Deus agora mostra para mim e para você, na vida de Abraão, um grande líder. Um homem que tem uma capacidade de liderar. Porque ele não tem simplesmente argumentos humanos, mas ele tem experiência com Deus, aleluia. Você não precisa de argumentos humanos para conduzir a nossa casa, a nossa família, para conduzir algo qualquer, mas nós temos que ter intimidade com Deus, aleluia. Vai te fazer um grande líder, uma grande líder, vai te fazer um marido excelente, uma esposa excelente, e posteriormente filhos e filhas te obedecerão. Porque Deus disse isso no versículo seguinte, o 19: porque eu tenho conhecido que Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem
Porque Deus vê aqui um grande homem. Amém, Jesus. Um cara disposto a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Um cara disposto a colocar em prática o que Deus fala no seu coração. Aleluia. Então Deus agora vê nele um grande líder. Deus quer ver em mim você um grande líder, uma grande líder. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai ensinar dentro da sua casa, que vai ensinar fora da sua casa, que vai ensinar na rua que você mora. Mas se eu não tenho nem para mim, eu vou ensinar a quem? Se eu não tenho nem para mim mesmo, como eu vou ensinar alguém? E nós só podemos ensinar quando nós recebemos os ensinamentos. E não são ensinamentos apenas humanos, não. Obviamente, nós temos que ensinar aos nossos filhos o caráter, ser um homem de caráter, uma mulher de caráter. Temos que ensinar para eles como deve se proceder na vida. Mas o maior ensinamento, meu amigo, está na palavra do Senhor. É aquilo que você vai tirar a sabedoria, a verdadeira sabedoria, e passar para aqueles a quem Deus te deu como herança. Porque filhos e filhas são herança do Senhor. E devemos ensiná-los, disse Jesus, ensina o menino o caminho que ele deve andar, para que na sua idade adulta não se desvie do seu caminho. Glória a Deus. E só se pode ensinar o menino o caminho que ele deve andar quem tem o ensinamento do Espírito Santo de Deus, aleluia. Porque o mundo ensina, mas ensina diferente. O mundo ensina para as coisas erradas. O mundo traz o ensinamento para a destruição, mas Deus traz o ensinamento para o meio, para o teu coração, para que no amanhã você possa sorrir ao olhar a sua casa, a sua família, o seu familiar, aleluia, abençoado. Glória a Deus. E se eu não buscar os ensinamentos do Senhor, que maravilha, fresquinho, fresquinho, chegando aqui no contexto, Salmo 127, se eu não me engano. Por quê? Porque não estava no contexto, no texto, agora está no contexto. Salmo 127. Versículo 1. Temos que usar a sabedoria do Senhor, irmãos. Aleluia. As crianças estão aprendendo muito na escola, na rua. E você, como pai, como mãe, como um educador, tem que educá-lo também espiritualmente falando. Glória a Deus. Você encontra crianças na rua que não tem nem cabeça direito, mas sabe soltar um palavrão que muitos adultos não conhecem ainda. Está entendendo? Porque o mundo está ensinando, a internet está ensinando, a televisão está ensinando, os jornais estão ensinando, nas ruas estão ensinando. Então, como homens e mulheres de Deus, temos que buscar a direção de Deus para a nossa casa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 127, versículo 1 diz exatamente assim: se o Senhor não edificará, em vão trabalham os que edificam. Queridos, a Bíblia, a palavra está dizendo: se o Senhor não for comigo e contigo, em vão será o nosso trabalho. Não adianta brigar, discutir, bater, espancar. Não vai funcionar. O que funciona é buscar a Deus, é orar, é quebrar as amarras de Satanás, as investidas dele, arrancar aquele mal que vem através de uma influência de um colega, de uma colega. Porque a pior coisa hoje na vida do ser humano não é porque tem a índole ruim, não, é as influências. As influências levam o cidadão, o ser humano a se perder. Leva o ser humano a se perder. E dentro de casa temos que tratar da nossa família. Amém. Dentro de casa tem que tratar dos nossos. Aleluia. O Paulo falou na carta aos Timóteos dizendo que nós devemos buscar pela nossa família. E o que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo negou a fé. Ah, meu filho está rebelde, minha filha está rebelde. Como pai, como mãe, põe o seu joelho no chão e ore por aquela vida.
vida, porque há um mal tentando arrancá-la dos teus braços, tentando tirá-la do caminho que você tem ensinado a vida inteira. Agora, na sua idade adulta, se ela seguir um caminho ao contrário, você, meu amigo, minha amiga, não vai ficar se lastimando porque você ensinou a coisa certa. Ensinou e orou. Agora, se tomar errado, é outros 500. Mas o nosso dever é instruí-los. O nosso dever é ensiná-los. E para ensiná-los, temos que ter um ensinamento divino. Vou ler novamente. Se o Senhor não edificará, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardará a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de amargores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, diz o 3, e o fruto da vida e o seu galardão. Aleluia! O diabo sabe e conhece o que esta palavra quer dizer. Eis que os filhos são a herança do Senhor. Amados, os nossos filhos serão o futuro do nosso país em breve. E que tipo de futuro nós estamos gerando? E que tipo de futuro está sendo criado e ensinado? E que tipo de futuro o Brasil vai produzir nos próximos 20, 30 anos? Temos que ter uma nação que em primeiro lugar seja, aleluia, temente a Deus. Em primeiro lugar estejam nas mãos do Senhor. Porque o ser humano, sem Jesus, ele faz qualquer negócio. Agora com Jesus ele pensa 2 vezes. É por isso que devemos ensiná-los. É por isso que devemos instruí-los. É por isso que devemos nos esforçar. É por isso que devemos dar bons exemplos. O maior ensinamento de um pai e de uma mãe não é simplesmente verbal, mas também são exemplos. Eu e você devemos dar exemplo para os nossos filhos, porque ele nunca vai fazer se espelhando em você. Ele ou ela nunca vai fazer se espelhando em nenhum de nós, queridos. Se eles fizerem um dia, não vão se espelhar na gente. Não vai se espelhar na gente. Se eles fizerem, vão fazer por conta própria, mas não se espelhando em você. Não, papai fez, mamãe fez, eu também posso. Não, seja diferente, amém? Amém? Seja diferente. Então, quando nós buscamos intimidade com Deus, a coisa é diferente. E como disse Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Anda segundo a palavra de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Então nós devemos buscar a Deus, queridos. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Devemos sim. Mas é difícil. É difícil, mas não é impossível. E quando você está na mão do Senhor, o que você coloca na mão de Deus, Deus te responde, como diz aqui o Evangelho de João 15:7 em diante. Abre lá, por favor. Olha que a pregação fugiu do que eu imaginava. Eu falei Evangelho de João capítulo 15. Capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João 15:7. Chegaram, amém? Diz assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será.
Amém, queridos? Então, quando nós estamos no Senhor e as palavras dele no nosso coração, o que você colocar diante do Senhor, Deus vai te responder. Aleluia. Deus vai te responder. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu estou tendo muito trabalho. Pois não se preocupe que Deus vai cuidar disso aí. Amém. Deus vai cuidar, queridos. Aleluia. Nós temos que estar no Senhor. Temos que nos lembrar de estar nele. Para que a sua oração não seja inútil. E o verso 8 diz assim, queridos: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui eu quero falar um pouco com vocês. Para se tornar um discípulo do Senhor, tem que aceitar o discipulado dele. Tem que aceitar. Tem que absolver. Porque não pode ser um discípulo se não buscar para si o discipulado, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo construído no seu coração. A realidade é, queridos, que Deus constrói em nós, constrói na minha e na tua vida, algo além dos nossos pensamentos, além da nossa capacidade, além de tudo que você imagina, através do Santo Espírito. Ele te reveste, Ele te capacita, Ele te unge, para que você possa ser uma bênção na mão dele. Amém, Jesus. E como ele disse, certamente Abraão vai ordenar para que os seus filhos sejam obedientes, em outras palavras. E assim seguiremos nesta condição de filhos amados, de íntimos de Deus. É preciso se buscar a intimidade, uma aliança forte, para que não seja quebrada com pequenas barreiras, com pequenas dificuldades. Porque dificuldade todos nós enfrentamos. Mas é no momento daquela dificuldade que você tem que ser forte. E buscar no Senhor a força que você não tem. Glória a Deus. Amém? Amém. A força que você não possui. Aleluia. Eu ia pregar aqui, lá de 2 Crônicas, também lá em Atos, mas não dá mais tempo, porque Deus me levou para outra direção. E eu louvo a Ele por isso. Aleluia. Mas eu quero citar para você que Josafá, quando ele ouviu que veriam sobre ele 3 nações, e que não era fácil a situação, a Bíblia diz que ele tremeu. A Bíblia diz que ele estremeceu. A Bíblia diz que entrou um medo. Mas Josafá pôs a buscar a Deus. O que levou a Josafá a buscar o Senhor? A intimidade que ele estava tendo com Deus. Amém. A intimidade que você constrói com Deus, quando a luta se levanta, você recorre a quem? A Deus. É quem você tem intimidade. Aleluia. Se você precisar de um qualquer, você não vai buscar uma pessoa que você não conhece. Você vai buscar em quem você conhece. Glória a Deus. Numa pessoa que você já tem uma intimidade com ela. Numa pessoa que você já conversa com ela há um bom tempo. Numa pessoa que você já conhece as atitudes dela. Então é nela que você vai chegar e vai falar para ela, falando: olha, eu estou precisando de X. Você pode me arrumar um de pau daqui a 20, 30, 40 dias, sei lá quantos dias? Então ali você vai ser servido, porque você foi buscar em quem você conhece, Amém. em quem você tem um certo conceito, uma certa intimidade. Glória a Deus. Para buscarmos algo de Deus, você tem intimidade com Ele. É no momento da dor, no momento da luta, no momento da dificuldade, é que você vai se chegar a Ele. Ele chegar-vos a mim, eu vou chegar a vós outros. Aleluia. Então tem que construir essa intimidade com Deus, queridos. Aleluia. Nós não podemos viver sem essa intimidade com o Senhor. Imagina, Deus vai fazer algo e
logo fala com Abraão. Abraão, olha, vou executar isso aqui. Está sabendo? Não. Fique sabendo agora. Irmão. E a intimidade de Abraão com Deus era tão forte que quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu. E disse: Senhor, se lá estiver 50 justos, o Senhor destrói aquele lugar, aquele povo. Deus disse: não, Abraão. E Abraão corre lá e procura 50 justos e não encontra. E volta correndo para a presença do Senhor novamente. Senhor, se tiver 45, o Senhor destrói? Não, Abraão. E assim foi Abraão sendo uma pessoa intercessora daquele povo que estavam prestes a ser destruído. Então Deus disse: se tiver o que você está falando, eu não vou destruir. Deus sabia que não tinha. Deus sabia que não havia aquele povo justo lá. Mas Ele não tirou as esperanças do coração de Abraão. Veja que a intimidade desse homem como que é tremenda com Deus, aleluia. Ele intercedeu dizendo que, olha, aquele povo não era parente de Abraão, não. Não era filho, não era filha, não. Não. Mas ele estava intercedendo por aquela nação, por aquele povo. A sua intimidade com Deus, aleluia, vai cortar todos os laços do diabo contra a sua casa, contra a sua família. Porque quando você colocar diante do Senhor, meu Deus, esse é o meu filho, é a minha filha, é o meu marido, é a minha mulher, e eu intercedo por ele agora. E Deus diz: o laço será quebrado, aleluia. A tua intimidade, querido, vai fazer com que Deus haja. Vai fazer com que Deus opere maravilha dentro da sua casa, na sua família, no seu familiar. Você pode compreender a importância da intimidade com Deus? Ser uma pessoa chegada no Senhor? Ser uma pessoa completamente rendida a Deus? Olha que palavra. Eu estou estudando um livro aí, e o livro diz que Moisés era um homem completamente rendido a Deus. O que é uma pessoa rendida a outra? Ela não faz mais a sua vontade. Ela não é dona mais de si. Ela faz a vontade da outra. Sim ou não? Ela faz a vontade da outra. Então, o Moisés, ele não fazia mais o que ele queria, mas o que Deus ordenava. Nós não podemos fazer o que nós queremos, mas o que Deus nos ordena, o que Ele fala não é da sua palavra. E quando você abrir a sua boca, pode ter certeza que o inferno vai estremecer. Eu queria falar com vocês também da intimidade de Paulo e Silas, mas o tempo é muito curto. Mas eu vou só citar para vocês aqui. Atos capítulo 16, não precisa abrir, você vai meditar nisso na sua casa. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, açoitados com vara, bem machucados, mas eles tinham intimidade com Deus. Ou não é isso? Amém? Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Não é isso? Eles tinham intimidade com Deus. No dia seguinte, eles seriam levados à praça pública. Mas meia-noite, diz a Bíblia, perto da meia-noite, eles começaram a louvar e adorar ao Senhor. Irmãos, a intimidade com Deus nos faz adorar a Deus no tempo de escassez. A intimidade com Deus nos faz adorar a Deus no tempo da luta. A intimidade nos faz adorar a Deus no tempo da guerra. A intimidade nos faz adorar a Deus no tempo que tudo parece que está perdido. A intimidade nos faz adorar a Deus quando estamos numa pior. Mas você se levanta na face da terra como um verdadeiro servo e adora Ele, aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso. Paulo e Silas adoraram na prisão. Paulo e Silas se renderam ao Senhor na prisão. E a Bíblia diz, meu querido, que em pouco tempo começou a estremecer tudo. A Bíblia diz que o cárcere se rompeu, a cadeia caiu, a cadeia se rompeu, as pessoas foram libertas, foram soltas, por causa da intimidade de Paulo e Silas.
Por causa da tua intimidade, Deus vai romper as cadeias de Satanás nesta noite. Por causa da tua intimidade, Deus vai romper as muralhas do inferno. Por causa da tua intimidade, Deus vai jogar por terra esse demônio. Por causa da tua intimidade, Deus vai sair do coração do teu filho, do coração da tua filha, do coração da tua mulher, do coração daquela pessoa curada. Por causa da tua intimidade, Deus vai te honrar. Aleluia! Agora, se não temos intimidade com Deus, é igual aos filhos de Cefas. No nome do Jesus ao qual Paulo prega, eu vos expulso. Meu irmão disse: Paulo, eu conheço, Jesus também, vocês quem são? E o corpo meu. Não tem intimidade, querido. Não tem intimidade. Temos que buscar intimidade com quem? Deus. Com Deus. Amém. Como é que se busca intimidade com Deus? Para finalizar onde nós começamos, foi aonde mesmo? Provérbios o quê? Provérbios o quê? 24. 7. 24. Amém. Aleluia. Intimidade. É a intimidade que vai nos levar a vencer. Glória a Deus. Ah, pastor, mas sabe como é que é? Não tem que saber como é que é. A intimidade. Intimidade com o Senhor é precioso. Aleluia. 7:24 diz: Amém. agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha. Deus pede muito? Não, pede muito. Aleluia. Deus não pede grandes coisas. Não é sacrifício isso aqui. Deus pede a atenção nossa. Irmãos, muitas vezes, muitas pessoas, creio que ocorre com você também, fica chateado quando você está conversando com uma pessoa e não te dá atenção, não é isso? Você está conversando com ela, parece que você está conversando com uma parede, com uma coisa qualquer, você fica chateado. Imagina Deus. Está conversando com você através da palavra e ele. Mal feito. Pedreiro aqui é bem pouquinho. Aleluia! Tem que dar ouvido, amado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração. Aleluia. Isso daqui é um segredo para quem quer vencer. Amém. Para quem quer intimidade com Deus. Você pode ter certeza, quando você abrir a sua boca, oh aleluia, você vai ter resposta. Você vai ter resposta. Amém. Porque esse Deus não dorme. Amém. Esse Deus, ele não dorme, diz a Bíblia, ele não dorme. Aleluia. Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Deus que zela pela minha e pela tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que construir esse laço de intimidade com Deus. Aleluia, Jesus. Não só ler a Bíblia, mas orar, jejuar, se consagrar. Amém. Porque a luta se levanta, não adianta. Mas cedo ou mais tarde, o diabo se levanta com alguma questão. Se você não estiver firme, você vai passar pelo estreito. Se não tomar cuidado, vai voltar atrás. Porque a função dele é essa: roubar, matar e destruir. E vai roubar a paz, vai roubar a paciência, vai roubar a alegria, vai roubar a fé, a esperança. Então nós temos que ter uma intimidade com Deus para que não roube nada. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como disse o Lázaro, o diabo se deu mal quando ele bateu na minha porta. Quem foi atender foi quem? Foi Jesus. Quando o diabo bater na sua porta, querendo te destruir, querendo arrasar com você, quem vai atender lá a porta é o anjo do Senhor. Aquele anjo que Deus enviou para te dar livramento. Como disse, aleluia, lá no Salmo 91. Então
jeito, se não se apegar a Deus, perde. Mas quem tem intimidade com Deus nunca sai perdendo em nada. Sempre vence para a glória do Senhor. Aleluia. Amém, amados? Então o segredo de um vitorioso, de uma vitoriosa, é intimidade com Deus. Glória a Deus. Eu queria pregar mais umas meia hora, mas não dá, né? Tempo e tal. Então, eu gostaria que você colocasse essa palavra no seu coração. Amém. E buscando essa intimidade com Deus dia por dia, para você salvar o seu casamento, salvar os seus filhos, a sua família, o seu familiar e a você mesmo. Amém, Jesus. Porque a sua intimidade com Deus, primeiro é você, depois você expande. E Deus quer que você expanda. Deus quer que você venha exalar esse perfume do Espírito Santo que já está sobre a sua vida por aí. Diga glória a Deus. Diga amém, Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. E até o próximo culto, em nome de Jesus, com outra palavra. Amém? Intimidade.